Então, o tipo de receituário, né, receita de cor azul, do tipo B, tá? Porque, como eu estava dizendo, é um medicamento controlado, então o paciente só conseguirá adquirir, né, comprar esse medicamento com esse tipo de receita. No caso de intoxicação por benzodiazepínicos, poderá ser utilizado o flumazenil. Ele reverte altas doses de benzodiazepínicos, porque ele é um antagonista desses medicamentos, tá? Ele atua no mesmo receptor, né, A e B, que os benzodiazepínicos atuam, então impedindo a ação do GABA. A administração do flumazenil é feita por via intravenosa, na dose de 0,3 a 1 miligramas, e ele reverte os efeitos dos benzodiazepínicos em 1 minuto, tá? É muito rápida a ação dele. Nós temos outros fármacos que antagonizam o efeito dos benzodiazepínicos, que é a biculina e a tiosemicarbazida. Tá? Então, esses dois medicamentos também são inibidores de benzodiazepínicos, mas o mais utilizado é o flumazenil. Uma outra classe de medicamentos que tem sido utilizado para controlar a ansiedade é a mistura de óxido nitroso e oxigênio. Então, é necessário a aquisição desse equipamento, né? A administração, como nós podemos observar aqui, é por via inalatória. O óxido nitroso e o oxigênio, essa mistura de gases, ele apresenta a vantagem que, além dele ter o efeito ansiolítico e relaxante, eles também têm ação levemente analgésica, o que auxilia no atendimento de pessoas que possuem histórico de experiência negativa com algum tipo de tratamento dentário. Então, ele tem sido muito bem tolerado, né, e aceito pelos pacientes. Só que existe a necessidade de capacitação do cirurgião dentista e aquisição do equipamento. O mecanismo de ação dessa mistura de óxido nitroso e oxigênio é que eles promovem uma leve depressão do córtex cerebral, e de forma diferente dos benzodiazepínicos, que atuam principalmente a nível de bulbo, ele não deprime o centro respiratório, mantendo o reflexo laríngeo. Então, essa é uma outra vantagem dessa mistura de gases. Tranquiliza o paciente de forma rápida e segura, diminuindo também a sensibilidade à dor. Como eu falei, além de diminuir a ansiedade, ele também tem uma ação, tem uma propriedade analgésica e sedativa, né? O que torna bastante vantajoso em procedimentos odontológicos, né? Principalmente procedimentos mais invasivos. Outras vantagens, o início de ação deles é rápido, então em 3 a 5 minutos já se observa a ação ansiolítica, a ação analgésica. A profundidade da sedação, ela é facilmente alterada para mais ou para menos, então isso é controlado, né, pela quantidade de gases que o paciente irá inalar. A duração da ação, ela pode ser variável de acordo com o que o profissional irá administrar ao paciente e permite ser gradualmente dosado. Então, é individualizado, né, para cada paciente, tá? Possibilitando a titulação e o tempo de recuperação total do paciente após o término da sedação, que é de 3 a 5 minutos em oxigênio a 100%. Tá? Então, é rápida também a recuperação do paciente após, né, o fim do procedimento odontológico. Então, o efeito residual é pequeno, né? O que constitui todas essas são, então, vantagens para a utilização desses gases.
A principal vantagem é a falta de efeitos prolongados depois que termina o procedimento odontológico, né? Então, isso é uma vantagem enorme para esse método, né, de sedação mínima, porque é diferente dos benzodiazepínicos, que o paciente vai ficar sonolento, né, com os reflexos diminuídos, a utilização desses gases evita, então, que esses efeitos prolongados da sedação. E segurança para o paciente pela rápida ação e eliminação. Então, ele tem um início de ação muito rápido e terminou o procedimento, o paciente para de inalar os gases, rapidamente também ele já não vai ter mais efeito, né, de sedação. Mas tem também algumas desvantagens, né? Então, todo medicamento tem vantagens e desvantagens. Obviamente, as vantagens deverão ser maiores que as desvantagens. Um deles é o que nós chamamos de dessaturação de hemoglobina, quando o óxido nitroso for usado em combinação com sedativos. Então, se o paciente já utiliza outro medicamento sedativo e você vai utilizar essa mistura de gases, pode ocorrer essa dessaturação de hemoglobina. Essa complicação é importante para crianças pelo seu tamanho corporal reduzido, reserva de oxigênio diminuída, consumo de oxigênio elevado e capacidade residual pulmonar reduzida quando comparado com os adultos. Outra desvantagem é o alto custo do equipamento, né, inclusive dos gases para manutenção também do equipamento. Professora, Oi? não entendi muito bem essa dessaturação da hemoglobina. Isso aqui é o que está dizendo, principalmente em crianças, devido ao tamanho que elas são menores, obviamente, né, que um adulto, e também reserva de oxigênio diminuída, então pode ocorrer seria uma saturação de hemoglobina pelo uso desses gases. Criança pode utilizar? Pode. Só que o que vai acontecer? Obviamente, a quantidade, a inalação, a quantidade de gases que será utilizada em crianças deverá ser menor, tá? Por isso que eu falei que é um procedimento que ele é individualizado. E você conseguindo os meninos para carregar? Gente, tem alguém com áudio ligado? Tá dando interferência. Obrigada. Então, o que acontece? Isso aqui é um dos efeitos adversos que poderá ocorrer, mas se você controla a quantidade de gases, como é um procedimento individualizado, o risco de ocorrer a dessaturação de hemoglobina é muito baixa, tá? Mas eu tenho que colocar aqui como uma advertência, tá? Então, para quê? Para que quando forem utilizar, né, fazer observação, né, mas isso tudo é explicado quando você vai fazer esse curso, né, de capacitação, né, a massa corporal, a diferença, né, de adultos para crianças, idosos, tá? Porque existe uma variação aqui na quantidade de oxigênio e nitrogênio e oxigênio que vai ser administrada a esses pacientes. Então, de acordo com a massa corporal, se é criança, se é adulto ou idoso, essa quantidade de gases que será inalado será menor ou maior, dependendo do paciente, certo? Ok? Ok. Então, o custo do equipamento, né, é uma desvantagem, que é caro, né, inclusive os gases também que serão utilizados. O fato do óxido nitroso não ser um agente potente, ele pode não atingir os efeitos clínicos desejados em um grupo de pacientes tolerantes. Então, vamos lá novamente. Sempre existem as exceções.
Então, de repente, você atende 1000 pacientes que que ele vai ser sedado com óxido nitroso e oxigênio. Mas nesses 1000 vai ter um lá que não é tolerante. Tá? Por algum motivo, alguma coisa no organismo desse paciente, às vezes já toma outros medicamentos ansiolíticos, né? Então, não vai fazer efeito. Existe? Pode existir? Pode, tá? Porque, como eu estou dizendo aqui, o óxido nitroso, ele não é um agente ansiolítico potente, né? Ele causa, sim, a sedação, mas pode, né, acontecer lá de você atender um paciente tolerante que não vai fazer efeito, tá? Mas, de maneira geral, ok? A maioria dos pacientes são sedados com essa mistura de gases. O mínimo grau de cooperação do paciente, porque a técnica depende da capacidade de inalar gases pelo nariz, então tem essa desvantagem também, né? E a necessidade de treinamento adequado à equipe que emprega a técnica. Então, como eu falei, isso aqui, se você for utilizar no seu consultório, você tem que, além da aquisição, obviamente, do equipamento, fazer o treinamento, né, para o uso desses gases. Qual o tipo de paciente que você não poderá utilizar a mistura de óxido nitroso e oxigênio? Pacientes que com respiração bucal ou obstrução nasal, obviamente, porque como a inalação, né, é por via nasal, se esse paciente estiver com problema de respiração ou obstrução nasal, vai dificultar, né, a inalação dos gases. Então, não poderá ser utilizado. Naqueles pacientes que são portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, como enfisemas, bronquite severa, pacientes com infecções respiratórias agudas e no caso de pacientes que forem submetidos à quimioterapia com bleomicina, pelo risco de desenvolvimento de fibrose pulmonar. Tá? Então, pacientes que têm câncer, estão sendo tratados com bleomicina, também não pode fazer uso por causa desse risco, né, de desenvolver a fibrose pulmonar. E uma terceira classe de medicamentos ansiolíticos são os fitoterápicos. Nós temos aqui 2 principais fitoterápicos que têm sido mais utilizados em odontologia e mesmo em outras situações para controlar a ansiedade, né? Que é a valeriana officinalis na dose de 100 miligramas via oral, dose única 1 hora antes do início de procedimentos cirúrgicos. E passiflora encarnata, também fitoterápico, administrada na dose de 500 miligramas por via oral 90 minutos antes da cirurgia. Então, reduz a ansiedade sem induzir sedação em pacientes ambulatoriais. Também tem poucos efeitos adversos, tá? Alguns pacientes, eu já vi relato de uso, que faz uso de valeriana e já relataram sentir enxaqueca, tá? A dor de cabeça, né? Mas, de maneira geral, são bem tolerados. Outros pacientes também já relatam que fitoterápico para eles não fazem efeito, tá? Porque, de repente, já toma, como eu falei para vocês, ansiolíticos, né? De outras classes, né? E aí, obviamente, o fitoterápico, que é um medicamento considerado mais fraco, né, que um benzodiazepínico, de uma ação reduzida em relação aos benzodiazepínicos, não vai fazer efeito, tá? Então, por isso que é importante, né, conhecer o seu paciente, saber quais doenças ele apresenta ou não, para poder decidir, como também eu disse no início da aula, quem vai decidir o tipo de medicação que será utilizada é o cirurgião dentista, certo? Então, nós vimos
principalmente os benzodiazepínicos, que têm sido os mais utilizados em odontologia pela facilidade, né, de administração, é por via oral, né, mais prático. Não exige um investimento por parte do cirurgião dentista, né, na forma de equipamentos, como é o caso, né, da utilização da mistura de gases, dióxido nitroso e oxigênio, e fitoterápicos também, que tem sido utilizado, mas ainda muito pouco comparado aos outros, né? Porque, às vezes, até por falta, né, de conhecimento dessa classe de medicamento por parte dos cirurgiões dentistas. Eu deixei no AVA também, além aquelas 4 perguntinhas, né, que a gente tem que responder depois da aula. Esse estudo aqui é um caso, né, estudo de caso, ele está lá no AVA em atividade pré-aula síncrona, mas vocês têm também até o dia 20, tá, para responder. Aí eu coloquei aqui, olha, um paciente do sexo feminino, 47 anos de idade, residente em Anápolis, com indicação para cirurgia plástica periodontal na região posterior direita da maxila. Na anamnese, informou ser portadora de hipertensão arterial, diagnosticada há 2 anos e controlada atualmente pelo uso de atenolol, que é um beta-bloqueador, em associação com a clortalidona diurética. Questionada sobre alguma experiência anterior com relação à anestesia local, relatou que certa vez sentiu-se mal, quase chegando a desmaiar, pois a anestesia não pegava e o dentista repetiu a injeção algumas vezes. No exame físico extrabucal não foi observado nada digno de nota. Os sinais vitais, pressão arterial, pulso e frequência respiratória estavam dentro dos limites normais. Então, aqui a gente observa que é uma paciente hipertensa, controlada, né, mas que tinha um certo trauma aqui de procedimentos odontológicos, relatou que quase chegou a desmaiar, porque a anestesia não pegava, né? Então, diante do caso clínico apresentado, descreva quais são as principais indicações para sedação farmacológica em odontologia. Lembrem, lá no início da aula eu falei de 4 situações em que o cirurgião dentista deverá fazer uso de medicamentos ansiolíticos. Então, vocês vão olhar lá naquelas indicações, vão observar que tipo de paciente que se trata, né, que o cirurgião está atendendo, e vai explicar, né, informe se o cirurgião dentista deverá sedar a paciente nesta situação e qual será a prescrição medicamentosa para esta paciente, certo?